Nossa irmã Bruna, e realmente ali após o batismo dela foi grande a presença de Deus ali, forte, Deus confirmando, né, a escritura que diz: quem crer e for batizado será salvo. Glórias a Deus. E eu penso assim, que assim como a Bruna não tem um desejo de participar da ceia, né? Que a gente quer batizar porque não quer participar da ceia. Eu lembro quando eu ainda não era batizado, mas eu não faltava nem culto de Santa Ceia. E todo mundo estava ali: Senhor, eu quero participar. E o Senhor moveu e preparou tudo. Eu acredito que foi em um mês mais ou menos eu já fui batizado também nas águas e estava participando da Santa Ceia. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 5, versículo 9. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 9. Sim, Jesus, aleluia. Glória, aleluia, glória, glória. Glória a Jesus. Jó fica antes de Salmos. Aleluia. Jó fica na Bíblia. Glória a Deus. Amém? Capítulo 5, versículo 9 diz assim: Ele faz as coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Aleluia. Abra também em Gênesis 18, 13. Gênesis 18, 13. Aleluia. Gênesis, capítulo 18 e o versículo 13. Amém? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Deus promete, o milagre acontece. Glórias a Deus. Então fica com essa palavra gravada no seu coração. Uma vez que Deus prometeu algo para você, para a igreja, para o seu povo, tenha certeza de que vai acontecer, de que no tempo certo o milagre vai chegar. Aleluia. Aleluia. O versículo que nós lemos, onde Deus se dirigiu a Abraão, já tinha se passado cerca de 24 anos desde que Deus tinha feito a promessa para Abraão. Aleluia. E Abraão, já velho, com 100 anos, Sara com 90 anos, tanto
É assim que Sara riu-se quando ouviu o Senhor a dizer que ela teria um filho. Aleluia. E no capítulo anterior, até mesmo Abraão riu quando Deus lhe disse que Sara teria um filho, porque estava no campo do impossível. O tempo já tinha passado e Abraão e Sara já não achava ser possível acontecer o que Deus tinha prometido. Ainda que Abraão era o pai da fé, mas chegou um momento em que ele já não estava crendo. Mas o Senhor lhe apareceu e disse: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Então por que Deus falou a Abraão desta forma, para que esta mensagem também chegasse a nós nos dias de hoje, para que nós também venhamos, assim como Abraão, entender que para Deus não há causa perdida. Aleluia. Para Deus não há nada que seja impossível. Deus, ele não chega atrasado. Ainda que alguns pensem que ele possa chegar atrasado. Aleluia. Como foi o caso de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, e Jesus chegou ali e disse: se creres, verás a glória de Deus. Mas também Marta e Maria disseram: sim, Senhor, eu sei que Lázaro há de ressuscitar no dia da ressurreição. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Ou seja, Deus, ele não chega atrasado. Aleluia. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Aleluia. E nós sabemos que Lázaro voltou à vida pela palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Então não há causa perdida para Deus. Aleluia. Se Ele prometeu, o milagre vai acontecer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ainda que possa demorar um certo tempo. Porque a verdade, irmãos, que nós somos ansiosos. Todos nós. Quando falo nós, eu estou incluído. Nós queremos que a bênção de Deus aconteça rápido. Nós queremos que seja hoje. E pode ser, Aleluia, Jesus. mas também pode ser amanhã, ou depois de amanhã, o ano que vem, né? Então nós temos que entender uma coisa, que tem que esperar o tempo, porque Deus, Ele não faz remendo, Ele não faz as coisas mais ou menos. Deus promete algo e Ele vai entregar aquilo que vai alegrar o teu coração. Aleluia. Como um exemplo simples de alguém que chega do trabalho com fome, mas a comida não está pronta. Coloca-se ali no fogo e tem que esperar o tempo do cozimento. Tem que esperar o tempo certo para se alimentar. Aleluia. Não podemos pegar a comida do jeito que chegamos ali, o arroz cru no prato, o feijão cru, o bife cru e comer. Não vai ser bom. Tem que esperar o tempo certo. Então, da mesma maneira, Deus, Ele está preparando
a minha, a sua promessa, porque no tempo certo vai ser aquele alimento gostoso, vai ser algo que vai alegrar o teu coração, algo que você vai gostar e vai dizer: só o Senhor poderia ter feito tão bem feito, tão perfeito, tão na hora, não veio atrasado, mas veio na hora, no momento certo, porque Deus sabe a hora de te entregar a bênção e Ele está preparando o melhor para o seu povo. Ele tem o melhor para nós. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Abraão recebeu a bênção de Deus, o seu filho, e ele alegrou tanto o seu coração com aquele filho, irmãos, aleluia, que na sua velhice ele ainda teve aquele menino para ensinar tudo aquilo que ele já tinha aprendido, para ensinar os princípios, o caminho de Deus. Foi muita alegria na vida de Abraão e de Sara. Glórias a Deus. Então, quando Deus promete, tenha certeza que o milagre vai acontecer. Deus prometeu para Abraão: fala, Abraão, a tua descendência será numerosa, e a tua descendência passará um período de 400 anos como escravos ali no Egito. Mas depois de 400 anos eu vou julgar o rei do Egito e o povo vai sair com os despojos, com as bênçãos. E a Bíblia diz que Deus, no tempo certo, preparou Moisés, que desceu ao Egito, e começou o Senhor a operar os milagres ali no Egito. 10 pragas dizimaram o Egito, e o povo saiu com os despojos do Egito e se acamparam em frente do Mar Vermelho. Quando Faraó, com o coração endurecido, veio com o seu exército, e o povo já não achava que tinha mais condições de alcançar a bênção. Aleluia, Jesus. Porque é o que acontece, irmão. Às vezes o Senhor opera na nossa vida lá no passado, talvez um passado um pouco distante, ou até mesmo semana passada, mês passado, ou este ano, o Senhor opera. Mas aí vem um outro problema, e ao invés de nós acreditarmos que também o Senhor vai nos dar vitória, nós achamos que agora não vai dar certo. E o povo estava diante do mar, Faraó vindo, e falou: nós vamos morrer aqui. Mas Moisés clamou a Deus, o Senhor ainda disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Aleluia. E tu, faça o que tem que fazer. Toca nas águas. Aleluia. Usa a tua fé. Confia no Senhor. Aleluia. Deus prometeu. Então, ainda que as águas estejam diante de você, ainda que o problema esteja na sua frente, e o inimigo aí na retaguarda, fazendo pressão, dizendo que não tem para onde correr, não tem saída, Deus é Deus para abrir caminho aonde não tem caminho. Deus abre o caminho no meio do mar, Ele tira o impedimento, tira o obstáculo, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir com o que Ele prometeu. Aleluia. Eu creio, Pai. Glórias a Deus. E nós sabemos que o mar se abriu diante dos olhos do povo, que atravessou o Mar Vermelho. Glória a Deus. Que intentando Faraó, o seu exército, atravessar pelas águas, voltou-se o Senhor as águas sobre eles, de forma que eles pereceram, morreram ali
nas águas do Mar Vermelho, mas o povo de Deus do outro lado cantou o hino da vitória. Aleluia. Glórias a Deus. Você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Creia que do outro lado vai ter o canto da vitória. Deus vai abrir caminho por este mar. Deus vai derrubar o inimigo debaixo da própria armadilha dele e vai dar vitória porque ele prometeu. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nós só precisamos ter certeza que foi Deus que prometeu. Se foi Deus que prometeu, então nós devemos segurar. Ainda que todos ou tudo digam o contrário, sempre fique com o que Deus falou. Aleluia. Porque até os nossos olhos, nossos pensamentos, eles nos enganam. Nunca faça nada sem a direção de Deus. Tem gente que muda de igreja sem a direção de Deus. Tem gente que não se preocupa com a confirmação de Deus. Sabe que, irmãos, lá na carta de Crônicas aos Reis, se não me engano, capítulo 7, e diz assim: a glória e a presença de Deus são os sinais da sua aprovação. Aleluia. Aleluia. Então presta bem atenção. A glória, repita comigo, por favor. A glória e a presença de Deus são os sinais da sua aprovação. Então, quando não tem a glória de Deus, quando nós não sentimos a presença de Deus, vamos esperar. Não vamos tomar decisão, atitude, sem que Deus não confirme. Porque se nós tomarmos alguma atitude sem a confirmação de Deus, certamente nós vamos errar. Por isso é importante, quando nós venhamos para a igreja, nós ouvirmos a palavra de Deus, pedirmos a testificação de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas, na igreja, para sabermos que estamos no caminho certo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Então, se Deus prometeu, segura, não fica. Fica com a promessa de Deus. Como já foi dito aqui em outra oportunidade, essa igreja aqui só está aqui aberta, vocês só estão aqui porque houve um tempo em que, pela misericórdia de Deus, eu confiei no que Deus falou. Porque houve um tempo aqui que Satanás se levantou querendo fechar essa obra e usou algumas pessoas para difamar a obra e até a minha pessoa, de tal forma que todo mundo saiu da igreja e só ficou eu e Deus aqui na igreja. Saiu todo mundo. Eu olhava e só via cadeira. Nem no meu lado, no púlpito, não tinha ninguém. Só eu e Deus aqui dentro dessa igreja. E meu pai, sabe que o pai, que não quer ver o filho sofrer, meu pai falou para mim: vai para outra igreja. Você pode fazer a obra em outra igreja. Fecha lá e vai para outra igreja. Eu falei: tá bom, mas eu quero ouvir de Deus. Aleluia. Eu quero ouvir o que Deus tem para falar sobre isso.
Aí, numa outra oportunidade, o pastor Wilson veio aqui e eu pedi para Deus falar comigo naquela noite. E ele veio trazer a palavra e abriu. Vou até ler aqui, irmãos. Ó. Ele abriu a palavra, não sei se ele lembra disso. Em Daniel, capítulo 12 e versículo 13, e leu assim: Tu, porém, vai até o fim. Eita Deus! Glória a Deus. Quando Glória a Deus. eu ouvi essa palavra, não tive dúvida do que Deus estava falando. Aleluia. Tu, porém, vai até o fim. Então, o que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E estamos aqui, glória a Deus. E tem mais pessoas que não vieram hoje, tem mais ainda por vir. Essa obra ainda vai crescer mais, porque foi Deus que falou e Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Tem também lá em Flórida outra igreja que já está cheia. Temos que até aumentar o salão, porque já não está cabendo mais, porque Deus é fiel para cumprir com o que Ele falou. Então Ele falou, Ele opera o milagre, cai as barreiras e dá vitória na nossa vida. Ele é fiel. Então segura o que Deus falou. Ele é fiel para cumprir. Vai acontecer o milagre. Aleluia. Glórias a Deus, o milagre acontece. Aleluia. A Bíblia nos fala também que havia uma cidade chamada Jericó, e Deus tinha prometido de dar aquele reino para o seu povo, mas a Bíblia diz que Jericó estava fechada. Era uma cidade fortaleza. As muralhas tinham 9 metros de altura por 6 metros de largura. Era realmente impossível, intransponível. Ninguém conseguiria entrar. Ela se fechou. Mas Deus falou: eu vou entregar nas tuas mãos esta cidade. E eles acreditaram. O que nós temos que fazer, Senhor? E o Senhor falou: é só obedecer. Aleluia. É só obedecer. Então você quer a vitória de Deus, que Deus tem para a sua vida? É só obedecer. Aleluia. É só obedecer a palavra de Deus. O que o Senhor te fala, você faz. O que Ele te manda, você obedece. Não tira nenhum tio, não tira nenhuma vírgula, não tira nada da palavra de Deus, mas obedece. Obedece o que Deus fala, porque Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Aleluia. Aleluia. Ele disse: vocês só vão rodear esta cidade 7 vezes, ou melhor, 7 dias, uma volta a cada dia. Porém, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Aleluia. E depois vão gritar, vão dar o grito da vitória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Tem gente que não gosta muito de grito, né? Tem gente que, de outras igrejas, que fala: para que gritar? Para que? Irmão, já viu alguém feliz de boca fechada? Alguém que, vamos dizer, a pessoa ganha na Mega Sena sozinho e vai ficar de boca fechada, né? Então quando você grita, é porque você está feliz. É vitória, é bênção de Deus para a sua vida. Então não se preocupa com quem não gosta, porque as muralhas vão cair no grito de louvor da igreja, no seu glória. Você vai receber a tua bênção. Então o que o Senhor nos manda é glorificar e exaltar o nome dEle. Não importa a dificuldade, não importa a barreira, não importa, porque as muralhas, elas vão cair diante do louvor, diante do glória da igreja. Glorifica, exalta o teu Deus, porque Ele prometeu e Ele vai fazer o milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia. É
como, irmãos, aquela muralha tremenda, é como se o Senhor estivesse colocado o dedo em cima da muralha e afundou ela na terra, e as pessoas entraram pelaquela muralha que foi aberta, a terra cedeu debaixo da muralha, engoliu a muralha, e o povo entrou na cidade, tomou a cidade, tomou os despojos da cidade, porque Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia. Quando Deus promete, o milagre acontece. Eu creio. Basta crermos, confiar em Deus, porque vai acontecer o milagre. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que houve um povo, havia ali um povo forte, um povo difícil de ser vencido, porque era numeroso, mas Deus tinha prometido que ia dar vitória para aqueles homens contra aquele povo. E eles estavam lutando. A Bíblia diz que Josué estava lutando, o povo estava lutando, mas acontecia que eles estavam percebendo que ia acabar o dia e eles não iam conseguir vencer, porque eram muitos inimigos. Eram muitos os inimigos, eles não iam conseguir vencer. Aleluia. Aleluia. Então Josué, aleluia, ele com muita fé em Deus, ele fez o que ninguém faria sem fé. Então nós temos que ter fé em Deus. Aleluia. Para algumas vezes nós falamos: Senhor, vai acontecer. Dá um sinal aqui, Senhor, que vai acontecer. E Josué olhou para o céu e falou: sol, se detenha, pare aí. Lua, fica quieta aí. E a Bíblia diz que o dia mais longo que existiu foi aquele dia. O sol se deteu no meio do céu, a lua parou, o planeta Terra parou de girar, até que o povo de Deus derrotasse totalmente o inimigo, porque Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Então, se Deus parou o sol, se Deus parou a terra, parou a lua, se Deus fez esses milagres por causa do seu povo que confiou nele, também Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na nossa vida, Ele vai fazer parar o inimigo, vai parar as obras do diabo. O diabo não vai te ver, não vai conseguir te derrotar, porque o Senhor está te guardando, tem anjos para te dar a vitória que Ele prometeu. Deus prometeu, o milagre vai acontecer. Creia, aleluia, creia. Creia nas promessas de Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, fica com o que Deus prometeu. Que às vezes as circunstâncias falam: não vai dar certo, não vou conseguir. Vem pensamentos: o tempo está passando, vou fazer outra coisa, vou tomar atitude. Nós pensamos isso. Mas uma coisa eu aprendi: nós não devemos agir conforme as circunstâncias, nós não devemos agir conforme os nossos pensamentos, mas nós devemos agir conforme a palavra de Deus, conforme Deus nos prometeu. Se Deus nos prometeu, então vamos ficar com o que Deus prometeu, porque vai acontecer. Deus é fiel, está preparando. Ele está preparando. Não cai por terra a palavra do Senhor, porque disse o Senhor: ainda que os céus eles são mais altos que a terra, assim também a minha palavra, elas são mais altas do que a sua. Assim como a chuva desce e rega a terra, assim também a minha palavra vem e ela não voltará vazia, mas ela vai cumprir naquilo para que eu tenho determinado.
Deus prometeu, a palavra dele não vai voltar para vazia, para ele, a palavra dele vai voltar para ele, depois que tiver executado os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Confia, creia. Deus prometeu, o milagre vai acontecer. Não se preocupe como, mas vai acontecer. Vai acontecer porque foi Deus que prometeu. Fique com essa palavra. Deus abençoe. Confie em Deus. Ele é fiel.